Bem-vindo à segunda parte do Avenida das Artes de hoje. António Gonçalves, o nosso artista plástico convidado, muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar sobre grandes projetos, 3 grandes projetos que têm em marcha. Um que nos lançou há dias, Registros, António Gonçalves, uma obra que nos relata, António, uma vida de trabalho de um ano. Sim. Sobre várias páginas de jornais. Exatamente. Desde já agradecer este convite e em específico falando do projeto dos registros, tentando aqui fazer uma espécie de percurso do que é que se trata neste projeto. Isto é um projeto que eu iniciei em 2008 com o intuito de, durante um ano, fazer a tinta da China, portanto com pincel e tinta da China, aquilo que era a imagem, a principal imagem de um jornal, a imagem que abre o jornal, portanto a capa do jornal. Porquê esta imagem? Porque a mim me inquietava, portanto quando eu ia comprar o jornal, tinha num expositor as primeiras páginas dos jornais, portanto aquelas eram as imagens apelativas, aquilo que era a opção de força de uma imagem. Inquietava-me o que é que acontecia com essa imagem ao longo do dia. Às 8 da manhã tinha uma força, ao meio-dia ia perdendo e às 6 morria. E no dia seguinte, nova força, nova imagem. Que é a efemeridade dos jornais, não é? Sim, e no fundo dos jornais e da nossa própria vida e da nossa própria memória, no sentido em que as coisas têm um peso, o tempo trabalha sobre elas e efetivamente vamos entender se elas passam a ter ou não corpo e presença novamente nesse mesmo tempo. O que eu aqui encontrava era um bocado isso. Quando eu fazia isto novamente, quando eu recuperava a imagem para um suporte de um bloquinho e o fazia, estava a dar-lhe uma nova existência para além daquela que ela tinha tido enquanto estava no jornal. E disto estava a fazer um projeto de desenho. Portanto, a coisa começou assim de uma forma muito simples, com um primeiro intuito que iria fazer um ano de desenho, rigorosamente todos os dias, portanto, este era também um dos meus princípios. O ser a tinta da China era para simplificar o projeto e criar uma unidade ao longo do projeto, porque se eu tivesse a usar diferentes materiais ia ter diferentes registros e, portanto, isso não me agradava do ponto de vista técnico. E ao longo de um ano eu previa que no final iria apresentar uma exposição com os desenhos, resultado desse ano, e que essa exposição, no fundo, iria voltar a anular as imagens, porque 365, conforme os dias do ano, iriam anular-se, dado a quantidade de imagens que tínhamos outra vez. E voltávamos a sofrer o mesmo que tínhamos sofrido já com a imagem de jornal. Mas quando termino, quando me vou aproximando do término do projeto, e ao longo dele, a questão do tempo vai trabalhando, e isto é que me deu muito gozo ir fazendo, é que o exercício, como era ao longo de um ano, tu não podias acelerar o processo. Não podias acelerar de forma nenhuma, tinhas que esperar pela imagem do dia seguinte. E, portanto, isto sendo feito ao longo de um ano, leva-te a teres uma reflexão sobre o próprio tempo e sobre o projeto de uma maneira muito criteriosa e com algum cuidado e revelando sempre novas situações e soluções. Quando termino, não me satisfazia, naquela altura, ter só uma exposição com as imagens. E, portanto, o projeto fica como se todo este esforço terminasse numa coisa que parecia quase um vazio, dizer, mas não tem significado. António, agora mostrar. Repara numa coisa no teu trabalho, tu és um diretor artístico do museu, da Fundação Coutinho de Miranda, és um artista plástico, pintor, já vamos falar sobre os teus trabalhos. Também estás numa atividade docente na Escola Superior Artística do Porto, no Polo de Guimarães. E repare neste teu trabalho, nos teus registros, que esteve uma exposição patente no Laboratório das Artes, em Guimarães recentemente, que terminou há dias. E neste trabalho que nos estavas a explicitar, as diversas páginas dos jornais, verificamos neste teu trabalho algo também de quase de uma experiência, de um trabalho científico que acabas por fazer no campo das artes. Há como uma novidade aqui neste teu trabalho, que no fundo consegues captar em cada página do jornal algo marcante, mas este marcante quase que nos dá depois de fazer um trabalho quase de investigação sobre a imagem e a representação que a imagem tem na nossa vida, do cotidiano, na imagem que nos marca em cada momento, nessa memória que fica, mas que tu consegues registrar neste livro magnificamente e que nos recordas aqui. Isto não há um trabalho de experimentação, há quase como um laboratório experimental do desenho aqui neste teu trabalho. Sim, eu continuo a achar que o desenho é uma forma de pensar e, portanto, é o dar continuidade a esse pensamento, uma forma de encontrarmos soluções e procurar a simplicidade. Eu procuro constantemente essa simplicidade, que se torna complexa, mas é esse o esforço.
Este era um exercício de desenho simples, no primeiro ato. E o projeto, quando estava a falar que ele não termina, e hoje temos o resultado num livro, nesta finalização, pelo menos neste momento do projeto, ele começa em 2008. Em 2011 eu retomo o projeto, porque até ali fui preparando o projeto, porque o que se segue neste projeto foi um envio. Ao longo do ano de 2011, eu decidi fazer de cada uma destas imagens uma fotografia das mesmas, portanto, registando em fotografia numa série de 5, e diariamente, no mesmo período em que eu as realizei, portanto, no mesmo dia desse ano, correspondente a esse ano, em 2011, eu estava a enviar por correio postal para 5 pessoas naquele dia, aquela imagem, diria eu, que 85% a 90% das pessoas eu não conhecia. Quer dizer que ainda vamos ter novos registros ainda no futuro? Não, eles seguiram-se nesse ano de 2011, eles foram enviados por correio. E, portanto, houve 1860 e muitas pessoas que receberam durante 2011 este projeto em casa. Abriram na sua casa, como eu era, digamos, receptor. Eu recebia aquelas imagens no expositor de jornal. E, portanto, o ritmo desta exposição também para mim era uma novidade enquanto forma de exposição. Eu estava a expor ao longo do período de um ano, na mesma forma com que eu registrei, eu expus, e também não poderia acelerar porque aquilo convinha que fosse mesmo naquelas datas e, portanto, aquilo seguiu. Ou seja, temos aqui nos registros um espaço também, um projeto em aberto ainda, que poderá ser dar continuidade no futuro, sim, partindo desse feedback recebido também das respostas. As respostas estão na exposição. A exposição de Guimarães continha as provas de autor, continha as respostas que tive dentro de uma vitrine, continha os cadernos que estavam realizados ao longo do ano 2008 e continham 12 imagens que eu decidi fazer em maior formato, sendo que era uma seleção de uma por mês, portanto a imagem de janeiro, a imagem de fevereiro, que eu selecionei e fiz num formato de 1 metro por 80 aproximadamente, e que essas 12 seriam como que a representação plástica, como que a exposição final de todas estas que aqui estavam dentro. E depois acaba com esta exposição, com este livro. Muito bem, fica registado então, registros de António Gonçalves, do pintor António Gonçalves, uma obra não perder, a desfolhar e a comprar, que está já ao público, disponível ao público. Sim, isto é só uma tiragem de 40 exemplares, assinados e autenticados, só existem mesmo 40, acompanhados de uma serigrafia, e é mesmo uma edição restrita a este número. Bem, quem quiser adquirir então tem que contatar pela página de internet do António Exatamente. Gonçalves. Mas o António Gonçalves não se cinge só neste trabalho, temos uma forma de passar o tempo, foi um projeto que percorreu vários museus do país, e também o frontispício que também foi Amadeu Sousa Cardoso. Vamos falar então do primeiro, uma forma de passar o tempo, que o António Gonçalves, como pintor, artista para aqui foi o António Gonçalves pelo desenho, agora pela pintura. António, esta uma forma de passar o tempo é de facto um novo momento na pintura que apresenta ao público, um momento diferente dos trabalhos que nos apresentou anteriormente. Sim, é uma primeira abordagem, assim, na imagem que temos diante dos olhos, que poderá ser um certo sentido de diferença. Há ali algo que provoca essa diferença. Eu não sinto tanto essa diferença. Aquilo é uma continuidade do trabalho que tenho vindo a fazer ao longo destes anos, quase como se tivesse limpo muitas coisas até um determinado momento, e agora retomo outras, e esse trabalho vem retomar outras e vem dar continuidade a muitas das preocupações que eram, no fundo, os fios de condução que eu tinha e que vou tendo ao longo do meu trabalho enquanto pintor. Mas notamos na pintura uma maior profusão de cor, de mancha. O António tinha uma linha de pintura muito mais limpa, muito mais de tracejados, muito mais simples, mas agora uma evidência, como estamos a ver nas imagens, uma evidência de cor, de forma, claro, partindo sempre do abstrato, mas há como que também muito figurativo nessas imagens que levemente vamos descobrindo na pintura do António Gonçalves. Sim, eu sempre gostei de lidar com a provocação, sempre gostei de lidar com aquilo que é o sentido sexual, com o que é essa origem, o que é essa nossa força interior vinda de uma força própria da natureza, e, portanto, o que é esse estímulo. E essa provocação, naquele sentido, o que é que nos é impedido e o que é que nos é permitido. O que é que podemos ou não podemos alcançar perante essa simplicidade que está dentro de nós quando falamos nesse sentido provocatório. E o que está nestas imagens é esse limite, é eu denunciar aspectos, eu denunciar formas, aquelas coisas quase, por um lado, viscerais, mas atraentes, por outro lado, sexuais, mais explícitas ou menos explícitas, mas nunca que ultrapassar esse limite, manter esse erotismo, manter essa provocação,
que me parece fundamental naquilo que é a nossa visão do nosso próprio interior, de onde é que vêm algumas dessas forças. E, portanto, foi muito disto que tento explorar nestes trabalhos. Que deu uma certa continuidade, precisamente nesse frontispício que ocorreu no Amadeu Sousa Cardoso. O projeto do Amadeu Sousa Cardoso é um projeto muito particular. Foi um desafio por parte de um responsável do museu, o Dr. Carlos, na altura, que me fez o desafio para que eu pudesse usar a fachada e o que é que eu fazia da fachada do museu, um antigo convento e, portanto, toda a série de janelas, todo um edifício já antigo. E que eu tinha dificuldade em saber o que é que iria resolver do ponto de vista da utilização daquilo que eram aquelas paredes, com aquela quantidade de janelas e a inserção que eu podia lá ter. Há algum tempo que eu desenvolvi um projeto que se prende com estas silhuetas de pessoas que estão a observar um potencial quadro, portanto, quando há uma limitação de um espaço através dessa linha, e quando eu só simulo silhuetas que estão de costas para todos nós estamos a participar também dessa ação. E essas silhuetas coladas no próprio museu seriam como que um estímulo àquilo que, e por isso é que eu lhe denomino de frontispício, portanto era como se a primeira folha que tínhamos ali, aquela primeira fachada, a primeira página, para depois passarmos ao interior. E era uma ironia com aquilo que, afinal, todos passamos ao lado daquele espaço, quantos são os que entram naquele espaço, quantos é que estão a fruir daquilo que está dentro do espaço. E este era mesmo um frontispício, era a capa. Quem quer pode entrar, quem não quer não entra, mas estava essa provocação também nas paredes para que, ao olharmos para aquelas formas, ficáramos também inquietos se poderíamos ou não, se estávamos ou não a fazer parte daquilo que era o António, interior. Muito obrigado pela sua presença na Avenida das Artes, ao António Gonçalves, professor, ao António artista, ao António Gonçalves, museólogo. Muito obrigado pela sua presença na Avenida das Artes e que seguramente um dia vamos visitar também esse magnífico museu que é da Fundação Cupertino Miranda. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença na Avenida das Artes. Doutora Alexandra Sanches de Oliveira, bióloga. Doutora Alexandra, muito obrigado pela sua presença. Hoje aqui a doutora Alexandra que marca também, hoje estamos com gente também ligada às artes, mas também, que também é uma forma de fazer arte, a arte pela ciência, e a doutora Alexandra que se aposentou já há algum tempo na sua escola, em Vila Nova de Gaia, mas vai-nos contar que de facto é uma mulher que continua, não largou a sua escola, continua a trabalhar na sua escola como voluntária, no museu da escola que criou, e hoje está a desenvolver um projeto há cerca de 3 anos esta parte, na Casa Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia, onde vai, no próximo domingo, também, no próximo sábado, pelas 3h30, lançar uma exposição de fósseis, que trabalhou também juntamente com 2 colegas, mas hoje a mulher, Alexandra Sanches de Oliveira, nós gostávamos de conhecer esta bióloga que de facto tem dedicado toda uma vida à educação, aos seus meninos, como costuma dizer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite que me fez e sinto-me sinceramente deslocada perante os convidados tão ilustres que estiveram anteriormente aqui a dialogar consigo. Então conte-nos um pouco da sua vida também, do seu trajeto de vida. O meu trajeto de vida é fácil, como uma pessoa vulgar. Nasci numa família normal, os meus pais, sou filha única, claro que está a ver, fui criada um pouco mimada, mas sem excesso. De uma maneira geral, tive uma educação tradicional, estudei, brinquei muito e agarrada a cães e gatos também, que tinha em casa, porque não tinha com quem mais brincar. Foi nascendo aí o amor também pela biologia? O amor pela biologia nasceu um pouco mais tarde. Já no Liceu Rainha Santa Isabel, na altura era liceu, que tive uma professora, não sei se ainda é viva, mas de quem gostei muito, a doutora Helena Pinto, que era a minha professora de ciências e que me fez abrir os olhos para gostar das ciências da natureza e das ciências naturais. Depois teve uma atividade como professora de quantos anos, doutora Alexandra? 38 anos. 38 anos. Não, eu acho que ainda não acabei.
Ainda continua na escola, pois, como eu disse. Exatamente, por isso eu ainda, quantas vezes digo vou para a escola, eu vou todos os dias para a escola, não é? Quer dizer, então depois de se aposentar, há quanto já tempo é que se aposentou? Já não sei muito bem, sinceramente. Anos? Não, há mais. Há mais? Há mais, eu trabalhei 38 anos, eu não sei se já foram 7, se 8 anos, sinceramente que não sei. Até nem se recorda, porque vai todos os dias para a escola. Não, porque eu continuo a ter, quase que me imponho a mim própria um horário. Claro que já não tenho um horário tão preenchido como tinha, mas olha que talvez tenha um horário como acabei. Quando acabei, o sistema de ensino era diferente. A professora no máximo da carreira tinha 14 horas letivas, claro, havia outros serviços a fazer. E eu normalmente vou 14 horas para a escola, às vezes mais se há trabalhos. Olha, na próxima semana vamos começar com aulas de laboratório das ciências do 6º ano e por isso é preciso muita gente para poder os miúdos trabalharem com um mínimo de condições. E lá estou eu. Mas eu queria referir que a doutora Alexandra Santos Oliveira tem o seu salário somente da sua reforma, mas sim, trabalha gratuitamente na escola. Quero deixar sublinhado isso, claro, não é verdade? Claro, é voluntariado. Claro, é voluntariado. Mas não me trato por doutora, trato-me, se quiser, ou por Alexandra ou professora, que tenho muito gosto em continuar a ser professora. Senhora professora, mas eu queria só referir isso, que é voluntariado puro. Sim. Voluntariado puro. Claro que eu tive o privilégio de, nesta escola, eu trabalhei em muito poucas escolas, percorri muito poucas escolas, felizmente. A sua escola de eleição, portanto, é a escola... É B23 de Valadares. Valadares, em Vila Nova de Gaia. E não há dúvida que tive o privilégio de ter colegas, um grupo de colegas do grupo, fantásticas. E que se uma dizia vamos fazer isto, todas apoiavam. De maneira que a ideia de fazermos atividades que privilegiassem o interesse das ciências em relação à maioria dos alunos e criar o gosto pelas ciências. Criou o Museu das Ciências na sua própria escola, que é uma ideia inovadora e original numa escola, que nós estamos a visionar pela imagem, pelas diversas imagens que estão ali passadas. Esse Museu das Ciências tem sido uma ajuda fulcral para que o ensino na escola seja mais criativo e mais próximo da realidade. E não só, quer dizer, a ideia do Museu de Ciências nasceu de um grupo de facto de colegas em que eu tive a minha parte também e que durante uma exposição resolvemos ir adicionando mais uma peça, mais um contributo. Entretanto, eu na altura estava a lecionar um antigo programa de 7º ano de Ciências e com os alunos fazia visitas à Praia de Valadares, recolhíamos exemplares para trazer para as aulas de estudos e eu com eles preparava depois os animais para ficarem na escola para podermos continuar a estudar. E então, o que é que vamos fazer aos frascos que temos os animais metidos nos frascos com formol? Então, vamos criar, uma sala em que possamos depois utilizá-los. Um laboratório, que depois passou E a ideia disso foi criando. Entretanto, nas minhas férias, em agosto, quando saía com o meu marido para férias, eu andava sempre a ver se via em qualquer sítio. Eu gosto muito de países exóticos e por isso via animais ou conchas ou qualquer borboletas, trouxe também borboletas de vários países e que trazia para a escola. Comprava, eu dizia, vou levar uma lembrança para a minha escola. Quer dizer, foi coligindo a própria professora, foi levando para a escola outro lado, com paixão. Criei da parte de colegas da escola também o interesse, olha, arranjei-te isto, arranjei-te, vê se serve. E até alguns alunos também contribuíram, e pais de alunos contribuíram com exemplares. Então, a descoberta também, na Casa Museu Teixeira Lopes, de uma coleção de fósseis, também de uma coleção de conchas que teve a trabalhar, vai ser inaugurada essa exposição de fósseis no próximo sábado. Sábado, se não se importa, trago aqui um folheto. O nome da exposição chama-se Marcas do Tempo,
porque os fósseis, não há dúvida nenhuma, que marcaram e ao longo dos séculos e dos milhões de anos a sua presença, e que nos ensina muito sobre como era na altura a Terra, o clima, a geologia dos sítios onde esses fósseis foram apanhados. Tem desenvolvido também um trabalho de voluntariado na Casa Museu Teixeira Lopes, em Gaia também. Sim, com muito agrado. Foi um desafio muito grande, sinceramente. Eu e mais duas colegas, a Ana e a Amélia, que trabalharam sempre comigo também, e não há dúvida nenhuma que nós às vezes passávamos, era às quartas-feiras que nos reuníamos, passávamos uma tarde às vezes para conseguir chegar a alguma coisa sobre um fóssil. E os fósseis que estamos a ver na imagem foram de facto estudados durante 3 anos, porque isso obedece a critérios científicos de estudo. Sim, claro. E também os meios que tínhamos não eram muitos. Nós não estávamos a trabalhar num laboratório de paleontologia, não é? Estávamos a trabalhar num museu, como o Museu Teixeira Lopes, que é um museu fantástico, com obras de arte enormes. Acho que todo o gaiense, e não só, devia visitá-lo e conhecê-lo. Sim, eu recordo que a Casa Museu Teixeira Lopes é uma casa de escultura. Sim. Foi o patrono, o António Teixeira Lopes, escultor, em pintura também, artes decorativas e também estas exposições dedicadas às ciências também. Que Sim. É uma forma de ligação com um projeto socioeducativo, que é o Museu Vai à Escola, e que a doutora Alexandra e os colegas estão a desenvolver na Casa Museu Teixeira Lopes. Exatamente. Também, se me permite, no dia 31, foi inaugurado também uma exposição que continua patente no Museu Teixeira Lopes até ao final do ano, juntamente com esta sobre fósseis. Uma exposição de conchas, em que também tive uma pequena colaboração na realização dessa exposição. Doutora Alexandra Sanches Oliveira, muito obrigado pela sua presença no Avenida das Artes. Foi um gosto imenso conhecer esse trajeto riquíssimo de vida, bonito, de voluntariado, de entrega aos alunos, à sua escola. Doutora Alexandra, senhora professora, muito obrigado. Foi um orgulho tê-la aqui no nosso programa. Obrigada eu pelo convite. Obrigado. E vamos passar a agenda cultural para o próximo fim de semana, e aí que está desse lado no próximo programa aqui, Avenida das Artes, sempre consigo, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. No próximo sábado, dia 10 de novembro, inaugura a exposição Marcas do Tempo, uma exposição de fósseis com mais de 200 exemplares entre moluscos, trilobites e dinossauros. Esta exposição pretende dar a conhecer o património paleontológico nacional e despertar nos visitantes o gosto pela investigação e colecionismo. As peças recolhidas incluem fósseis das 3 principais eras geológicas, com exemplares com mais de 3.700 milhões de anos. Uma exposição a descobrir até ao final do ano na Casa Museu Teixeira Lopes. O próximo sábado é dia de inaugurações em Bombarda. A partir das 4 da tarde, as galerias do Bairro das Artes, no Porto, abrem as suas portas para dar a conhecer as novas exposições de pintura, escultura e instalações de jovens artistas e consagrados. No dia 17 de novembro, em Gaia, o ensemble de saxofones Simão Bolivar convida-o para um concerto no auditório de Gaia. Constituído por alunos de saxofone do Conservatório Simão Bolivar e percussão, o conjunto executa músicas de compositores latino-americanos como Romero Pararillo e Marqués d'Anzón, adaptações sinfónicas de Holst, Bernstein, Mendelssohn e música popular da Venezuela. Este projeto, criado pelo maestro António Abreu, tem como objetivo desenvolver a comunidade através do ensino da música e prática conjunta em orquestras sinfónicas. Atualmente, este projeto traduz-se por 125 orquestras juvenis e 31 orquestras sinfónicas, contando com o reconhecimento internacional da Unesco. A não perder, dia 17, em Gaia. Também a não perder a 36ª edição do Cineanima, Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que este ano alcança um recorde histórico de filmes apresentados, com 952 novos filmes provenientes de 57 países.
De 12 a 18 de novembro, no Centro Multimeios de Espinho, decorre um Cineanima 2012 muito rico e fortemente competitivo, permitindo o contacto com o que de mais significativo se produz em todo o mundo no cinema de animação.